Ei, gente, bem-vindos de volta para mais um episódio de Em Casa. E hoje a gente vai estar falando de algo muito importante, algo que está muito próximo pro meu coração, que é sobre planejar o seu ano, estabelecer metas, sonhar sobre um novo ano. Estamos agora no início de 2026, com todo um ano na nossa frente e com certeza planos de Deus preparados para nós cumprir. Então, o que eu quero fazer hoje é compartilhar um pouco de como nós fazemos aqui na nossa casa, eu e meu marido, e talvez isso possa inspirar você para criar o seu próprio tradição e jeito de sentar, planejar, orar e estabelecer coisas para o seu ano. Então vamos lá. Um pouquinho do histórico de como nós fazemos. Meu marido e eu, no final de cada ano, sempre na última semana de dezembro, nós separamos um tempo onde sentamos, a gente marca o dia e hora, tipo, terça-feira, 2 horas da tarde, a gente vai sentar na mesa para conversar. Falamos para as nossas crianças, não é o momento para nos interromper, nós temos um tempo especificamente separado para isso. E aí a gente faz um café, cada um, sentamos na mesa com nosso café, nossos planners, nossa Bíblia, a gente acende uma vela aromática, que nós amamos velas aqui na nossa casa, e temos várias canetas, marcadores de diferentes cores ali também. E nós tomamos tempo para pensar, orar e planejar sobre o ano que está por vir. Amamos fazer isso no final de dezembro, porque o novo ano está ali, chegando logo, e já queremos entrar no novo ano com tudo pronto, escrito, planejado. Então, o que a gente faz primeiramente, sentamos e oramos. Nós colocamos o nosso ano, o nosso tempo, os nossos planos e sonhos e ambições diante do Senhor. Em nenhum momento nós queremos viver algo ou fazer coisas que não se enquadram na vontade perfeita de Deus para nós. E para poder viver esses planos perfeitos, precisamos tomar tempo orando. Então, a primeira coisa que a gente faz é orar juntos, como casal. Nós oramos sobre o ano que está por vir, oramos para que Deus possa guiar os nossos passos, para que o Espírito Santo possa nos dar suas direções e planos específicos, porque de jeito nenhum queremos colocar coisas em papel ou pensar em coisas ou sonhar em coisas que estão fora da vontade de Deus para nós como indivíduos, como casal, como família, como ministério, e a gente toma tempo para orar sobre isso. E quando a gente ora, a gente, claro, nos lembramos de Jeremias 29, versículo 11, que diz assim: porque sou eu que conhece os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse versículo é crucial para que a gente planeje e ore sobre o nosso ano, porque sabemos, Deus tem planos bons para nós. Deus tem planos para a gente avançar, para a gente ganhar vitória em diversas áreas da nossa vida. Então, precisamos sentar e orar e pedir ao Espírito Santo para nos mostrar essas coisas, para que nesse novo ano a gente viva elas todos os dias. E claro, depois, o que a gente faz é ler Abacuque 2. Por isso nós temos os nossos planners prontos, porque Abacuque 2, versículo 2 diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão e torne-a bem legível em tábuas, para que quem a ler possa correr. Nós entendemos que visão, ou sonhos, ou ideias, ou metas, se não tomarmos o tempo para anotá-las em papel, e nós gostamos de colocá-lo em nosso planner, porque é uma coisa que a gente carrega, o agenda, né? Carregamos todos os dias, indo para o trabalho, para a igreja, para a escola. E nós sabemos, se não tomamos o tempo para escrever as coisas que Deus nos mostra, não vai acontecer. Além disso, não teremos um lugar de usar como referência. Se eu só penso em sonhos, eu imagino ideias ou metas legais, eu vou esquecer dessas coisas. Eu não vou, se eu atingir essas coisas ou não atingir essas coisas, de onde vai servir meio que a minha referência? O que será a minha referência para medir o meu avanço no ano? Então, quando a gente toma esse tempo no final de dezembro, início do ano,
para anotar tudo, serve como uma base para que ao longo do ano a gente pode voltar. Qual que foi essa meta? E eu abro aqui, eu vejo o que a gente escreve e até posso ver, ok, eu estou perto de atingir isso, estou longe ainda, quais passos depois eu vou ter que tomar para poder alcançar o que o Senhor nos mostrou no início do ano. Então, esses 2 versículos realmente guiam o tempo que a gente toma na mesa depois disso. Então, a gente ora, tomamos tempo orando em línguas e... Obviamente somos casados, então eu espero e eu sei que o meu marido vai ser o primeiro a dizer: eu creio que Deus está nos dando esta direção para o novo ano, e eu me submeto a isso e eu concordo, né? Raramente eu vou estar, não, isso não é o que Deus tem para nós. 100% das vezes eu tô tipo, eu concordo, é isso que Deus quer para nós. Se você é solteiro, faça isso entre você e Deus. Toma esse momento com você, com o Senhor, para planejar o seu ano e orar sobre o que Deus tem para sua vida. E a primeira coisa que a gente faz é determinar a visão do nosso ano. Então, cada ano a gente tem como tradição, e Deus realmente nos deu essa direção, que cada ano haverá uma visão para esse ano. E essa visão pode ser várias palavras específicas ou talvez uma frase pequena. Não é grande, não é tipo um parágrafo de visão. É algo muito simples, fácil de lembrar, fácil de meio que carregar ao longo do ano. E vão ser palavras específicas que nós cremos que Deus está nos dando para meio que marcar o nosso ano. Essas palavras estabelecem o tom para o nosso ano. E elas vão guiar todos os metas e sonhos que a gente vai anotar depois. Então, a gente anota essa visão, nós anotamos essas palavras específicas, colocamos, né, nós temos aqui essa... a minha lista de metas de 2024 e eu tinha anotado aqui em cima a visão do ano. Então, essa visão já estabelece o tom para tudo que eu vou anotar para esse ano. E essa visão vão ser palavras específicas que vão tocar diversas áreas da nossa vida, seja para nós como indivíduos, seja para nós como casal, a nossa família, o nosso ministério. E nós cremos que essa visão, mais uma vez, são palavras dadas pelo Senhor para estabelecer o tom do nosso ano. E o que a gente faz com isso? Além de anotar no nosso planner, nossa agenda, a gente deixa ela claramente visível em nossa casa. Então, muitas vezes a gente escreve em algum papel e coloca na geladeira ou coloca no espelho do banheiro, para que ao longo do ano a gente seja lembrado dessas palavras. Mais uma vez, tem que estar escrito, né? Para que aquele que ler possa correr com a visão. E nós seremos lembrados das palavras que Deus nos deu para o nosso ano, para ditar o ano que está por vir. Depois da gente estabelecer essa visão e ter essa visão bem concretizada, onde a gente entende o que Deus está querendo que a gente faça, ou qual é meio que a direção do ano que nós temos, depois a gente passa para conversar sobre sonhos e planos e ambições e desejos do nosso coração para esse novo ano. Mais uma vez, só para lembrar, tudo isso será dentro do contexto do plano perfeito de Deus para nós. De jeito nenhum a gente quer sonhar em coisas, investir em coisas, fazer coisas que não fazem parte do nosso chamado divino. E isso é muito importante para nossa família, para mim, para meu marido, que tudo que a gente faça com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, com os nossos filhos, com as viagens que fazemos, com as compras que fazemos, qualquer coisa em nossa vida esteja sempre intimamente ligada ao nosso chamado divino. Então, tudo que a gente sonha a partir daqui, asseguramos que fica dentro desse contexto. Então, o que a gente faz depois geralmente nós temos um papel solto para ser meio que um esboço. E é aqui onde a gente toma tempo para anotar tudo que a gente imagina, sonha, deseja para o nosso novo ano. A gente vai anotando, fazendo uma lista enorme. E nós separamos as nossas listas em 3 categorias específicas. A primeira é para nós como indivíduos, como pessoas. Então, os meus sonhos pessoais para mim são diferentes dos sonhos pessoais que meu marido tem para ele, né? Então, eu faço uma lista sobre o que Hannah quer esse novo ano. Depois, nós fazemos uma lista juntos do que a gente vê para nossa família,
família, quais sonhos nós temos para a nossa família. E por último, a terceira categoria, a gente faz uma lista do que nós desejamos ver em nosso ministério. Se você não está no ministério, mas tem um emprego, uma vida profissional, então essa terceira categoria seria para a sua vida profissional. O que você deseja ver em sua vida profissional, sua carreira, ou seu ministério, ou seu futuro ministério, futura carreira. Então, essa terceira parte é mais essa área profissional, ministerial. Então, a gente faz 3 listas, né? 3 colunas, onde a gente vai anotando tudo que a gente imagina, sonha, deseja. Não tudo que a gente coloca nesse primeiro esboço passa para a folha final, né? Meio que a gente toma um tempo individual, ainda na mesa, eu anotando, ele anotando, e depois meio que a gente vê o que está na lista dele, o que está no meu, e o que talvez Deus está nos guiando a fazer juntos. Então, a gente anota essas coisas. E o que guia essa lista são várias perguntas. E eu quero compartilhar essas perguntas com vocês. Perguntas que vão guiar o que você vai anotando. Então, algumas dessas perguntas são, por exemplo, primeiro, já falei, esse desejo, esse sonho faz parte da vontade perfeita para mim? Ou para nós? Então, amém. Posso sonhar sobre ela. E claro, dentro disso, esse desejo está alinhado à palavra de Deus, é bíblico, é certo, amém. Então, posso sonhar sobre ela. A terceira está muito conectada com o que a gente leu em Jeremias 29. Essa meta, ou esse sonho, vai fazer com que a gente avance. Isso é muito importante para nós. Nós queremos estar sempre, a cada ano, avançando em nossa vida. E em todas as áreas da nossa vida. Queremos cada ano avançar financeiramente, cada ano avançar em maturidade, cada ano avançar ministerialmente, cada ano ser mais saudáveis fisicamente, cuidar melhor do nosso corpo. Então, queremos que qualquer meta ou sonho ou ambição que a gente tenha sempre esteja focado em avanço. Claro, eu não imagino que alguém diz, não, eu quero retroceder nesse novo ano. Eu creio que o desejo natural humano, e eu creio que Deus colocou esse desejo no nosso coração, é de avançar, é de ver melhoria, é de ter uma situação melhor, uma circunstância melhor da vida. Então, sempre queremos verificar e assegurar que o que a gente está sonhando e planejando e desejando está nos levando para frente e não para trás. Outra pergunta que nos ajuda a meio guiar os nossos sonhos. Como podemos, ou esta meta vai nos ajudar a terminar o próximo ano melhor do que como estamos terminando esta? Então, conectada a esse conceito de avanço, mas ano que vem, no final do ano que vem, eu quero terminar o meu ano muito melhor em todas as áreas da minha vida, de como que eu estou terminando agora. Eu quero estar mais próspera em todas as áreas, espiritual, alma e corpo. Eu quero ter avançado no meu ministério, eu quero ter crescido espiritualmente, eu quero ter conquistado e feito coisas que Deus colocou em meu coração. Faz sentido? Então, sempre pensando mais uma vez em esse conceito de avanço e de ir à frente. E por último, a gente anota coisas que vão requer fé para conquistá-las. Nós precisamos, a palavra claramente diz que nós somos um povo de fé e o justo viverá pela fé. E é a fé que agrada a Deus. Então, como povo de fé, eu preciso assegurar que eu estou colocando metas que vão requer fé para conquistá-las. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu não tinha publicado nenhum livro, queria muito publicar o meu livro infantil, Bom Dia, Te Amo, e eu tinha colocado no início do ano, chega. Esse ano eu vou fazer acontecer. Eu vou fechar uma ilustradora, a gente vai trabalhar no esboço das ilustrações, vamos fechar e eu vou imprimir e vai acontecer. E eu lembro que naquele ano foi 2022, o ano que a Olivia nasceu. Foi o meu foco e glória a Deus, no final do ano, quando eu abri a minha lista de sonhos e metas, eu tinha lá escrito, publicar Bom Dia, Te Amo. Então no final do ano eu abri, eu peguei a minha caneta vermelha, check! Eu consegui, glória a Deus. Foi uma conquista e uma vitória enorme, pessoal para mim. Mas é porque eu tinha no início do ano
anotado, deixado claro em tábuas, né? Escrito claramente em tábuas, para que eu conseguisse alcançar essa meta. Então, mas eu tive que misturar isso com fé. Eu não tinha as finanças para imprimir o livro, não tinha editora que ia fazer para mim, eu tinha que ir atrás, eu tinha que fazer o trabalho, eu tinha que pegar os orçamentos da impressão, assegurar que os arquivos estavam certos para enviar para a impressão, vários elementos envolvidos que requerem o meu tempo, o meu esforço e a minha fé para que aconteçam. Mas, mais uma vez, quando eu coloquei em papel e então fui indo atrás de passos para conquistar essa meta, no final do ano, eu tive o meu livro impresso em mãos. Uau, glória a Deus, eu consegui fazer. E eu tive que, ao longo do processo, crer e pedir a Deus pelas finanças, pela sabedoria. Eu nunca tinha impresso um livro infantil. Então, Senhor, eu preciso de sabedoria e discernimento, que eu estou usando a impressora certa, que os arquivos estão certos, que a gente está fazendo, tem vários detalhes envolvidos. E eu falava, Deus, eu quero e eu preciso da tua sabedoria para poder fazer isso da forma certa, porque eu creio que esse livro vai impactar a vida de muitos. Então, Senhor, me ajuda para fazê-lo com excelência, para que chegue ao impacto que eu sei pode ter. Então, quero te encorajar, quando você coloca sonhos e desejos e metas, não apenas faça do que está dentro da sua capacidade, porque muitas vezes podemos dizer, eu gostaria muito, comprar um novo sofá. Mas a realidade é que você já tem o dinheiro para comprar o sofá, é só ir na loja e comprar. Ok, ótimo, requer de fé para ter guardado esse dinheiro, sim, mas não realmente esticou sua fé para dizer, uau, eu realmente precisei crer e buscar a Deus para alcançar essa meta. Então, eu quero te encorajar em seus sonhos e metas do ano. Tem uma mistura dessas, uma mistura de umas que estão meio que já no seu alcance, seria entre aspas, né? Não é fácil, mas um pouco mais fácil alcançar, enquanto outros você sonha e diz, eu não sei como vou alcançar isso. Eu não tenho hoje o recurso, ou a sabedoria, ou o entendimento de como vai ser alcançar isso. Mas eu creio que Deus está colocando isso em meu coração. Então, Deus, você e a minha fé vai ter que encher a brecha para que eu chegue lá. E eu creio que isso vai nos levar numa jornada de fé anual. Cada ano estamos exercendo o nosso músculo de fé de formas diferentes. Umas para coisas mais atingíveis, mais alcançáveis, porém que requerem fé, mas ainda em outras áreas que realmente vai esticar um pouco mais a nossa fé, mas onde é nesses momentos onde absolutamente dependemos da graça e do poder e da capacidade do Espírito Santo para nos preencher, vir junto com a gente para poder alcançar essas coisas. Então, eu quero te encorajar, onde é que Deus quer que você aumente a sua fé? Como é que Deus quer mover a sua vida para você crer por coisas que talvez ano passado você nem imaginava que ia chegar nesse ponto, mas Deus está te levando nessa jornada de fé e crescimento de fé. Então, a gente faz essa mega lista com todas essas coisas, a área pessoal, individual, a área de família e a área ministerial ou profissional. E depois a gente conversa. Então, ele compartilha o que ele anotou para as 3 colunas, eu compartilho o que eu anotei para as 3 colunas. A gente dá opiniões, tipo, amor, eu acho que essa talvez não é o tempo, ou talvez eu tive uma ideia e ele teve outra e a gente junta para uma ideia juntos, ou a gente vai meio que dando um feedback sobre essas áreas. Então, a gente conversa sobre as nossas listas, a gente meio que dá um feedback um para o outro, e depois, uma vez que a gente chega nos pontos onde sabemos, ok, realmente, estas coisas, nós sabemos que Deus está nos chamando a cumprir neste ano, ou pelo menos iniciar certas coisas para ir nesta direção. Então, aí que a gente passa para o bonito, para nossa lista, onde aí fica dentro
dentro do nosso planner, dentro da nossa agenda, e a gente deixa tudo anotadinho, bem claro. Ele tem o seu, eu tenho o meu. E essas listas podem incluir avanço financeiro, podem incluir sobre a compra de um carro, imóvel, ou móveis para decorar sua casa. Pode ser para completar algum projeto pessoal, como eu já falei, sobre um livro, ou algum projeto, algum empreendimento, alguma empresa que você queira fazer, algum produto que você gostaria de vender. Ou talvez até um talento novo que você quer aprender. Você diz, nossa, eu gostaria de aprender a fazer, sei lá, coisas novas. Você pode anotar isso. Também o que a gente também planeja é férias. Uma coisa que nós temos aprendido para nossa família, férias é sagrado para a família Adams. Todo ano nós temos uma viagem em família, onde viajamos com os nossos filhos e temos esse tempo de férias em família, e também sempre temos um tempo como casal. Alguns anos, esse tempo de casal é apenas ir aqui no Rio. Nós estamos aqui no Rio e tem Teresópolis aqui perto, então algumas vezes é apenas ir para Teresópolis, que até daqui uma hora, por alguns dias, e depois voltar. Não sempre é uma super mega viagem internacional, mas sempre marcamos esse tempo como casal, porque sabemos que enquanto nosso casamento é saudável, a nossa família será saudável e o nosso ministério será saudável. Então esse investimento em nosso casamento é primordial para nossa família, e o investimento de férias para nossa família com os nossos filhos também é muito importante. Então, depois da gente anotar os nossos sonhos, depois a gente passa para ver o ano, né? O ano que está por vir, o que a gente quer acontecer nesse ano. Então a gente fala sobre eventos ministeriais, vamos ter conferência tal e conferência o outro. Quando a gente quer marcar as nossas férias, em qual data? Então a gente abre o calendário anual, então a gente olha todas as datas do ano e a gente estabelece quando que vai ser as nossas férias de família, já colocamos data. Eu lembro que eu conversei com uma pessoa recentemente que falou assim para mim, há 3 anos eu não tiro férias e eu não viajo. E eu falei, por quê? Pois porque, né? Aí sempre tem a desculpa aleatória de por que nunca viajou. E eu falei, mas você marcou data? Não. Senta e marca uma data. Só escolhe uma data. Quando que vai funcionar para você, para seu marido, para sua família? Escolha uma data. Muitas das vezes, coisas não acontecem porque a gente não colocou data. E principalmente férias. Férias é crucial. Você não viaja porque não escolheu uma data. Uma vez que você escolhe uma data e diz, não, nesta data a gente vai viajar, eu vou pedir licença no meu trabalho, as crianças vão sair da escola, a gente vai separar tudo que precisamos separar, a gente vai fechar a casa e vamos viajar nestas datas. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? Você nunca vai viajar e não vai tirar férias. É apenas o fato. Então, férias para nós é sagrado. Entendemos que férias é como se fosse o nosso sabbat do ano, né? É o tempo de descanso, quando você vê na perspectiva do seu ano, né? Dos seus 12 meses. Nossas férias em família é aquele sabbat, aquele dízimo do nosso tempo que nos damos para separar, não estar envolvidos com a igreja, com o ministério, com o trabalho e estar com a nossa família. Então, é muito importante você marcar datas. Além de férias, a gente marca datas para... quando que é o nosso aniversário de casamento? Esse ano cai numa terça. Perfeito, então a gente vai fazer algo, vamos fazer isso, vamos fazer outro para celebrar o nosso aniversário de casamento. Nós celebramos os aniversários dos nossos filhos de forma diferente, dependendo de que aniversário está chegando. Então, se é o aniversário, vamos dizer, 6, 7, 8 anos, a gente faz algo como família no dia, né? Mas se é meio que um aniversário mais importante, como, por exemplo, o primeiro aniversário, ou o 10º aniversário, ou o 15, né? Os 15 anos. Então, a gente planeja uma festa, algo bem mais grande, onde envolvemos mais pessoas, para celebrar meio que esses marcos na vida dos nossos filhos.
Nós também olhamos datas especiais, claro, porque somos pastores e apóstolos aqui da nossa igreja, então planejamos conferências especiais, seja de mulheres, da igreja, então separamos essas datas no nosso calendário, a gente já vai para aquelas datas no calendário e já marcamos esses dias, ok, aqui vai ser a conferência, aqui vai ser o retiro, porque quando tem uma data, é muito mais fácil entender o que está por vir no seu ano, se planejar para aquilo e poder ver coisas acontecer. Eu lembro quando, voltando por exemplo do meu livro, Bom Dia, Te Amo, foi no ano que a Olivia nasceu. A Olivia nasceu em dezembro de 2022. E eu falei, eu preciso imprimir esse livro antes da Olivia nascer, porque eu sei, uma vez que ela nascer, eu vou estar em mundo recém-nascido e não vai acontecer. Então, eu corri para imprimir e lançar no final de novembro, perfeito para época de Natal, antes dela nascer, em dezembro. Então, realmente, eu estava com 38 semanas grávida, uma super barriga, mas publicando meu livro e lançando meu livro. E eu tinha uma data. Eu falei, eu preciso lançar o livro antes da Olivia nascer. E realmente, ter esse prazo, ou essa data, tipo, tem que acontecer até aqui, me ajudou para fazer acontecer, imprimir, mandar fazer isso, fazer o outro, planejar um evento de lançamento, como que vai ser o marketing disso. Então, datas são absolutamente cruciais. Se você tem projetos, planos, sonhos, cria datas, ou talvez até uma janela de data, né? Em fevereiro, eu quero que X aconteça, então eu tenho o mês de fevereiro para ver isso acontecer, e depois disso, você pode pegar fevereiro e dividir em setores menores. Então, primeira semana de fevereiro eu vou tomar o primeiro passo, segunda semana de fevereiro vai ser a segunda coisa, e assim até o final de fevereiro você pode dizer, eu cumpri aquela coisa, seja um projeto, seja um sonho, seja eu fiz um curso para alguma coisa que eu queria melhorar na minha área profissional. Então, quando você marca datas e limites e prazos, você vai ver que os metas que você planejou no início do ano de fato vão se cumprir. Mais uma vez, onde muitos erram e se frustram, já no final do ano estão frustrados porque ficam pensando no seu ano, eu não fiz isso, não fiz o outro, não cumpri aquilo, parece que o ano foi rápido e nada aconteceu, e se frustram. Por quê? Porque a maioria das vezes tinham ideias bonitas, mas não tomaram tempo para anotá-las e muito menos dar datas, prazos. Até quando isso tem que acontecer? E o que você vai fazer cada semana ou cada mês para fazer alguma coisa para aos poucos chegar para essa meta? É absolutamente crucial você se planejar desse jeito. E você diz, mas eu não penso desse jeito, eu não faço desse jeito. Eu quero te encorajar a praticar. Vai ser importante para você estabelecer o seu ano e o seu mês, né? Claro, a gente vê o ano como um todo. E depois você vai pegando pedaços pequenos. Então, cada mês eu tenho coisas para fazer e depois cada semana eu tenho coisas para fazer. E um planner, uma ferramenta como uma agenda, um planner, vai te ajudar a poder separar o seu mês com listas de o que eu vou fazer nesta semana para poder alcançar as minhas metas, os meus sonhos, e eu creio que através desse planejamento, através desse escrever a visão, a mão de Deus vai te encontrar, te empoderar, te suportar para poder cumprir essas metas e esses sonhos. E esse é o plano de Deus para nós. Nós lemos no início, Deus tem planos para o nosso bem, para nos fazer avançar, prosperar e viver os planos perfeitos dele para as nossas vidas. E Deus vai te encontrar onde você está, no meio do seu planejamento, para que esse novo ano seja o seu melhor ano da vida. E no final do próximo ano, você vai olhar para trás, você vai pegar o seu planner e você vai ler a lista que você fez no início do ano e vai dizer, uau, olha tudo que Deus fez na minha vida, olha como ele foi fiel, olha como ele cumpriu coisas que no início do ano eu não imaginava ver acontecer, mas olha, por eu ter anotado e por eu ter planejado e por eu ter entregado isso e submetido isso à voz de Deus, olha o que ele fez em mim e através de mim. E, gente,
todo ano, quando nós terminamos um ano, a gente também pega o planner do ano anterior e a gente faz essa análise. A gente lê o que a gente anotou ano passado. Quais foram os sonhos que a gente anotou ano passado. Será que a gente alcançou todas elas? E vou ser honesta, gente. Não sempre eu tenho todas as coisas checked. Não sempre. A grande maioria, sim. Mas talvez tenha algumas que eu penso, sabe? Talvez eu não separei o tempo necessário para isso, ou talvez apenas não era o tempo para isso. Então, eu analiso e muitas das vezes, talvez esse sonho não está mais forte em meu coração como era o ano passado, então eu deixo passar, ou talvez Deus está dizendo, não, agora é o ano para que isso não aconteceu nesse ano, mas vai acontecer no próximo. Então a gente olha essas coisas, analisa e depois preparamos para um novo ano. E gente, eu te prometo, você vai ver uma diferença enorme em como você enxerga cada mês que vem. No início de cada mês, 1º de fevereiro, 1º de março, 1º de maio, você vai dizer, uau, olha como Deus tem agido na minha vida. E mantenha aquela lista perto dos seus olhos. Eu mantenho ela no meu planner. Então, ao longo do ano, quando eu estou preenchendo o meu planner, eu volto para essa lista. Eu leio e releio e me lembro das coisas que Deus falou para nós no início do ano. Me lembro da visão que Deus nos deu. Me lembro dos sonhos pessoais que eu tinha. E quando eu leio, eu sou reinvigorada, refrescada, reanimada para... Eu preciso assegurar que eu estou fazendo algo aos poucos para chegar a cumprir essa meta. E glória a Deus, no final do ano, a gente consegue glorificar a Deus por tudo que Ele fez. Não é nada por causa do nosso braço forte, nossa capacidade, nossa sabedoria, é tudo por causa do Senhor. E no final das contas, a gente consegue louvar a Ele, agradecer a Ele, dar toda a honra a Ele, pelo que Ele tem feito em nós e através de nós ao longo do ano. Gente, eu oro que isso tenha te ajudado de alguma forma, possa te encorajar de alguma forma, talvez ajudar a organizar sua vida um pouco melhor para se preparar para esse novo ano. Feliz 2026 e até a próxima!